Como desapodrecer seu cérebro? Porque o que chamam de o descanso hoje é só entorpecimento disfarçado. Teve uma época em que eu devorava livros como quem devora chiclete. Li em PDF mesmo, antes de comprar. Enchia cadernos com frases que eu nem entendia direito. E amava isso. Eu era o inteligente. O curioso. O que lia. O que sabia responder. Isso me dava um tipo de identidade e eu usava com orgulho. Meus personagens preferidos sempre foram os nerds, Luna Lovegood, Klaus Baudelaire, os que tinham respostas antes mesmo da pergunta terminar. Eu me enxergava neles. Gostava de ser o cara com ideias boas. Com referências. O cara que pensava. Que aprendia por prazer. Mas ser esse tipo de pessoa vem com custo. Aprendi cedo que inteligência assusta. Que ser curioso demais não é fofo quando te faz parecer metido. Que saber demais, se interessar demais, fazer perguntas demais, especialmente se você for jovem, pode te tornar chato. Inconveniente. Sabichão. Ainda assim, por muito tempo, eu não ligava. Porque minha mente brilhava. Era elétrica. Era viva. Tinha algo ali, pulsando, aceso, que me fazia sentir eu mesmo. Mas hoje, não mais. A vida adulta chegou como um nevoeiro. Sem leitura obrigatória, sem discussões longas na madrugada, sem escrever textos para pensar melhor. Agora eu só rolo o feed. Leio pela metade. Começo um artigo e abandono na terceira linha. Me distraio no meio da frase. Esqueço palavras que antes vinham fácil. A mente que me dava orgulho parece atrofiada. E talvez eu realmente precisasse de uma pausa. Depois de anos de pressão, burnout, excesso de informação, um pouco de dormência parece justo. Mas tem uma coisa que ninguém te avisa, como é fácil escorregar do descanso pro apodrecimento. Se você é como eu, talvez sinta falta de pensar só por pensar. De se perder num tema porque ele é interessante, não porque vai te dar alguma vantagem. Sente falta de estar mentalmente presente. De ter atenção. De conseguir se concentrar sem pegar o celular a cada 3 minutos. Você quer de volta a sua curiosidade. Seu foco. Seu cérebro. Eu também. E é por isso que, nos últimos tempos, venho tentando reabilitar minha mente. Não para ser mais produtivo. Não para me sentir o esperto ou de novo. Mas para sentir que eu ainda tô aqui. Que minha cabeça ainda é minha. Que, por baixo desse cansaço mental todo, ainda existe aquele cara curioso. Aquele que sublinhava páginas inteiras. Que não tinha medo de livros difíceis. Que não precisava de um motivo para aprender. Se esse cara ainda mora aí dentro de você também, é aqui que a gente começa. Desliga essa porcaria, sim, o celular. Esse é o principal causador de quase todos os seus problemas. Não precisa jogar fora. Nem anunciar um detox no Instagram. Só para. Por 3 dias. Só 3 dias. Sempre que der vontade de pegar o celular, não pega. Fica no incômodo. Deixa a ansiedade bater. E sente. Lembra como é pensar sem distração instantânea. É como recuperar o controle do próprio volante. Deixar sua dopamina parar de pingar como máquina de refrigerante quebrada e dar espaço para sua atenção respirar. E aproveite para te perguntar tudo pro ChatGPT, inclusive. Às vezes você já sabe. Só precisa ficar mais um pouco na dúvida. Ter suas próprias respostas de novo. Suas próprias sinapses. Deixe o tédio fazer o trabalho dele. Você não precisa se entreter o tempo todo. Aliás, você não deveria, né? Lembra quando a gente viajava de carro e ficava só olhando pela janela? Sem podcast, sem YouTube, sem música animada de fundo? Só, pensando? Volta pra isso. Por 10 minutos por dia. Sem som. Sem tela. Sem nada. Só você, sua respiração, seu corpo no ambiente.
Não é sobre eu ficar entediado. É sobre deixar seu cérebro voltar pro próprio ritmo. O ritmo natural. A pausa que ele precisa para se reorganizar. Se quiser estrutura, tenta o cochilo dos navicials e deita no chão, coloca os pés no sofá, 20 minutos. Não é preguiça. É fisiologia. Escreva como se sua sanidade dependesse disso. Por que depende? Abre o bloco de notas. Um caderno velho. Uma folha de rascunho. E começa a escrever. Qualquer coisa. Sem pensar. Sem estruturar. Só coloca pra fora. Não é sobre ser inteligente. Nem bonito. É pra escutar sua mente de novo. Ver como ela se move. Como ela conecta ideias. Como ela tropeça e volta. Escrever é o jeito mais simples de se reencontrar. De lembrar o que você pensa, de verdade. Sem filtro. Sem algoritmo. Sem resumo. Fique obcecado por algo novo. Pega um tema. Qualquer um. E se joga. Não para ser o melhor nisso. Nem para ganhar alguma coisa. Só pelo prazer da obsessão. Assiste vídeo no YouTube. Lê artigo. Anota em post-it, faz apresentação no PowerPoint que ninguém nunca vai ver. Cria um trabalho de faculdade imaginário. Dá um prazo. Até tal dia, eu vou terminar esse mini projeto sobre X. Você precisa se encantar com algo. Qualquer coisa. Só para lembrar como é aprender só porque sim. Abre o bloco de notas. Um caderno velho. Uma folha de rascunho. E começa a escrever. Qualquer coisa. Sem pensar. Sem estruturar. Só coloca pra fora. Não é sobre ser inteligente. Nem bonito. É pra escutar sua mente de novo. Ver como ela se move. Como ela conecta ideias. Como ela tropeça e volta. Escrever é o jeito mais simples de se reencontrar. De lembrar o que você pensa, de verdade. Sem filtro. Sem algoritmo. Sem resumo. Leia como uma criança faminta. Ler como você lia antes de existir Goodreads, BookTok, desafios de leitura. Vai até uma biblioteca. Pega livro físico. Um de cada tipo. Um que você já leu. Um que você nunca leria. Um que te desafia. Um aleatório. Não precisa bater meta. Nem marcar no Instagram. Só vira a página. No meio desse processo todo, tem uma coisa que eu precisei encarar: o cérebro não apodrece do nada. Ele apodrece quando a gente desiste de cuidar dele. Quando aceita que o cansaço virou identidade. Quando começa a dizer o eu sou assim mesmo ao invés de o eu tô assim agora. Quando para de fazer perguntas e só consome respostas prontas. Você já reparou? A gente tem mais acesso à informação do que nunca, mas tá todo mundo mais burro. Mais ansioso. Mais perdido. Porque não é sobre quanto você consome, se é sobre o que isso faz com você. Você pode passar 12 horas lendo thread de Twitter, e ainda assim terminar o dia se sentindo mais raso. Porque esse tipo de conteúdo não te estica. Não desafia suas ideias. Só alimenta o vício de estar sempre distraído. E é aí que mora o perigo, e a gente começa a confundir distração com descanso. Desligar o cérebro por horas em frente ao celular não é descanso. É entorpecimento. Um apagamento suave da própria consciência. E quando você apaga por tempo demais, reaprender a acender dói. Como levantar depois de muito tempo sentado, o sangue demora a circular. Mas se você tiver paciência, ele volta. Sua mente volta. Com estranhamento, sim. Com resistência? Também. Mas, ela volta. Aos poucos, você começa a notar que consegue ler um capítulo inteiro sem pegar no celular. Depois 2. Depois começa a escrever sem precisar parecer inteligente. Começa a pensar de novo.
a questionar de novo, a se perder em ideias de novo. E um dia, sem perceber, você acorda com vontade de aprender alguma coisa só por curiosidade. Sem obrigação. Sem utilidade. Só porque aquilo acende algo em você. É nesse dia que você vai perceber, o cérebro ainda é seu. O brilho ainda tá aí. A faísca. A capacidade de se interessar de verdade. Você só precisa cuidar dele como quem cuida de um músculo esquecido. Alimentar com silêncio. Com leitura de verdade. Com perguntas difíceis. Com vazio. Com escrita. Com presença. E principalmente, com menos medo de parecer burro no começo. Porque reaprender a pensar exige isso, coragem para começar de novo. E paciência para não desistir antes de reencontrar o prazer. Seu cérebro não estragou. Ele só tá adormecido. Desapodrece ele com calma. E veja quem você reencontra no caminho. Se você chegou até aqui, é porque sabe, alguma coisa precisa mudar. A cabeça anda entorpecida, a atenção escapa, a memória enferruja. O Manual da Mente é o livro que escrevi para quem tá sentindo isso na pele. Sem enrolação, sem papo motivacional. Uma mãozinha para você tomar o controle de volta do seu foco, do seu tempo, da sua vida mental. E quem comprar agora ainda ganha acesso a um grupo com mais de 300 livros em PDF sobre psicologia, desenvolvimento pessoal, filosofia e outros temas essenciais para expandir a mente. Se isso te chamou, veja se faz sentido para você. Não é sobre eu melhorar a produtividade. É sobre reaprender a viver com a mente limpa.